Atenção, emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Estamos começando mais uma edição do Café com você pela TV Mix Regional. Beijo grande para todos que estão ligados e todos os dias, né? Isso que é melhor, né? Essa fidelidade todos os dias. Nossa, esses dias eu encontrei eu não lembro o nome dela agora, se era Lilian, não, acho que não. Nossa, ela fez tantos elogios para mim, tadinha, ela até chorou e eu fiquei preocupada com ela. E esse pessoal lindo que a gente encontra na rua, né? Que manifesta o seu carinho, né? Que vem conversar com a gente, dá um abraço gostoso, né? Às vezes a gente está com um pouquinho de pressa, até passa meio despercebido, né? Batido, como a gente diz, né? Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, que é muito bom. Eu sempre gosto quando eu tenho essas manifestações das pessoas que assistem e que nos encontram pela rua, porque eu sou uma pessoa normal, comum, né? Então eu estou aí pelos supermercados, pelas lojas, pelas ruas, pelas praças, né? Estacionando o carro, enfim. A gente está sempre por aí. E conhecendo pessoas lindas, né? Eu conheci... você conhece o Everton? Conhece o Everton lá da fiscalização de carros? Sabe quando você está na dívida ativa, você não tem que ir para lá? Como é que fala aqui? Daí Agora eu esqueci da autarquia. Acho que é isso, né? Não sei, mas eu fui lá para acertar um carro lá que estava meio pendurado lá. Então, e aí perdi o documento, até o Everton é um cadeirante. Mas um menino lindo também, né? Conversamos muito, eu falei, eu preciso levar você no programa para a gente falar a respeito desses buracos das ruas, não é? De fotos, inclusive, que eu já mostrei aqui no programa. Tem acesso, sim, para o cadeirante? Tem. Ele desce, mas depois ele não consegue subir, porque vão fazendo camadas de asfalto uma em cima da outra e ele esquece que existem cadeirantes na cidade. E os cadeirantes têm muita dificuldade, né? Então, ele estava me comentando uma coisa que é muito verdadeira. Ele falou, tem gente que fala assim, mas a gente quase não vê cadeirantes na cidade. Eu acho que não tem. Tem sim, tem muitos, mas como que eles vão sair? Quer dizer, correndo o risco de se acidentarem, não é? Então, tem muita coisa, né, gente? Olha, sinceramente, eu queria até já cumprimentar você, Walter, porque eu sei que você já está com vontade de falar. Não é? Não dá vontade, não é? Você não tem ninguém da família que já tenha caído, não? Porque eu só ouço pessoas dizendo assim, os buracos da cidade, não sei... Poxa vida, né? Realmente a cidade está bem abandonada e faz tempo, né? São pequenos cuidados aí que vão gerando essa situação, né? Pois cuidados não tomados que geram isso. É verdade. Bom, nós estamos hoje aqui com o Walter Kopp, ele é auditor da Receita Federal. Hoje ele veio aqui para esclarecer dúvidas, né, da gente, né, Walter? Estava com saudade de você. Inclusive, esse mês você já está escalado para segunda, né? Isso. Porque se alguém tiver alguma dúvida em casa, eu quero que vocês liguem, tá? 3404-4010. É o telefone, vocês podem dar uma ligadinha e o Walter, se não agora, se não hoje, se vocês não conseguirem, podem depois escrever para cafécomvocê@hotmail.com e a gente traz depois as perguntas para ele para o dia 24, se não me engano, você vai estar conosco. Eu também não me lembro exatamente, é por aí, mas né? está lá agendado. Mas é agora, já está agendado porque nós precisamos desse 24, apoio. Eu acho que é um sábado, é 27, então segunda-feira. É 27, então é uma segunda-feira? É uma segunda-feira ou terça? Você sabe que você deu sorte porque o pastor pediu para trocar de dia? É? Lembra que eu falei para você? Não dá para ser na segunda, porque é dia do pastor Eliezer. Então é terça-feira. Não, mas ele pediu para trocar também. Ele é? vai ter algumas dificuldades agora aí nesse mês. Alguns assuntos a ser tratados fora daqui, né, do estado e tudo mais. Então ele falou, segunda-feira vai ser ruim para mim, Hilda. Mas também já está quase 3 anos com a gente vai mudar. Mas legal. Bom, deixa eu começar falando para vocês que a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei muito interessante que obriga o SUS, lembra que eu falava para vocês aqui, a fazer a cirurgia de reconstituição de câncer de mama? Pois são mulheres que foram mutiladas, né, em razão desse tratamento aí contra o câncer. E a proposta, então, ela tem como objetivo... Achei linda essa foto de uma mulher com uma mama só. Ela teve coragem de ser fotografada, que hoje eu tenho uma mama só, mas tenho... E ela fala o nome do filho, que, se eu não me engano, é Theo. A hora que passar de novo, prestem atenção. É muito bonito e é muito lindo a gente assistir essas campanhas de câncer de mama, porque são mulheres realmente corajosas, não é? Que se colocam mesmo como exemplo para outras mulheres que podem estar em casa sofrendo,
com isso, achando que acabou o mundo, que daí não podem mais fazer nada. O seguinte, o projeto é de autoria da deputada Rebeca Garcia, que é do PP lá do Amazonas, e para a coordenadora de patologia mamária Dali, que é aqui, olha aí, essa mulher aí, tá vendo? Ela tem uma mama só e ela assim, eu não tenho... Tira para mim um pouquinho, Guilherme. O GC dá para a gente ver a TEL, é isso mesmo. Eu só tenho uma mama, mas hoje eu tenho o TEL. Achei lindo isso, eu falei, quero mostrar para as mulheres jovem, porque assim, câncer de mama, Walter, não é privilégio, credo, que palavra horrível, mas isso não dá só em mulher mais velha, não. Não. Você vê uma jovem, deve ter Bem 30 jovem. e poucos anos, né? Então, hoje em dia, a gente vê já a incidência de câncer em mulheres mais jovens mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Bom, essa coordenadora de patologia mamária e dali, que ela chama Ana Lúcia Patrício Batistella, ela diz que é mais uma etapa vencida, né, na luta das entidades. De acordo com a Ana Lúcia, a mastectomia, que é a retirada de mama, é responsável muitas vezes por problemas psicológicos, né, que causam aí autoestima, né, na mulher. Isso prejudica até o seu relacionamento, o seu casamento. Enfim, né, quer dizer, a mulher passa a ter vergonha do corpo, não é? Bem, o projeto será agora submetido à votação no Senado e, caso aprovado, vai à sanção presidencial e eu não tenho a menor dúvida que vai ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff, com certeza, não tenho dúvida disso. Isso realmente é mais uma batalha vencida, como diz a Ana Lúcia aqui, e a gente precisa realmente, né, dar essa assessoria, esse apoio às mulheres que têm a mama retirada mesmo. Quer dizer, e tem mais uma coisa, a mama pode ser restituída no mesmo dia da retirada do câncer, viu? Quer dizer, então já é feito simultaneamente, retirou o câncer, já reconstitui a mama. Então, quer dizer, a mulher sai da cirurgia já, né, esteticamente já resolvida. Não é legal isso? Muito bacana mesmo. Como é que tá o Leão esse ano? Assim, tá magrinho, tá gordinho, tá mais bravo do que nunca? Poucas modificações. É mesmo? Né? Tem sido mantida uma estabilidade, isso é bom para o contribuinte, que ele se acostuma, ele aprende a utilizar o que a Receita coloca à disposição. E está bravo. E cada vez mais, isso aí está bravo. Arrumaram um leão do tempo da ditadura. O leão de hoje, a opção dele é muito maior pela orientação do que pela agressão. Nós temos mais imagens do leão. É o leão mais calmo, olha, esse aí tá acomodado, né? Ele tá já arrecadou bastante. Já arrecadou bastante, está tranquilo. Há imagens da delegacia. E tudo bem, né? Onde você trabalha, né? Exato. Tá. Mas é interessante essa figura do leão, realmente. Ela foi criada, foi um projeto de marketing encomendado. Sim. Né? Para causar um impacto. E hoje, isso foi realmente na época da ditadura. E hoje a imagem do leão não consegue se desligar da Receita. Não adianta tentar desligar. Mas eles têm que acalmar esse leão. A realidade é totalmente outra. Hoje, o grande foco da Receita é naquele contribuinte que quer fazer o correto. Ou seja, cuidar bem dessa imensa maioria que tem a intenção de acertar as contas, de fazer tudo correto, para que eles espontaneamente resolvam as suas coisas e sobre a mão de obra da fiscalização, essa sim para pegar aqueles que já enveredam para o lado da sonegação mesmo, do crime, que precisa ser cuidado, né? Mas a imensa maioria dos contribuintes é representada por pessoas que fazem tudo corretamente. Aliás, esse é o maior foco nosso hoje. Aliás, eu acho que esse é o grande objetivo, pelo menos aqui da nossa cidade. Eu acho que é agir corretamente, porque eu estou vendo as pessoas trabalhando, né? Inclusive, eu estava comentando que eu fui ao banco, aquele banco onde aquela senhora faleceu lá, depois daquela humilhação que ela teve de ficar num colchão no chão. Porque eu não vou deixar de falar isso, gente, não vou mesmo. Acho um absurdo isso que aconteceu. Uma senhora está... Tudo bem, ela pode ter perdido, quer dizer, estava doente, mas a humilhação passada, porque sabe quando a gente está doente, você fica impotente, né? Você fica impotente dependente das pessoas, né? E aí você passar por uma humilhação, quer dizer, por dentro dela, o que ela não deve ter sentido, né? Dizer, poxa, eu passando por isso... Trabalhei a minha vida inteira, tenho direito, né, a minha aposentadoria, e eu tenho que provar que estou viva, tenho que vir aqui, ficar no chão. Olha, Walter, realmente isso... E aí eu fui não no day after, mas uns dias depois, o tratamento mudou dentro daquela agência, entendeu? Todo mundo... Eu acompanhei só pela imprensa, até um pouco distante da situação, mas faltou discernimento, tato,
Eu acho que faltou misericórdia, sabe? Porque ninguém quis nem até o carro, absurdo isso, né? Já que o banco exigia tanto, por que não designou um funcionário para ir até a casa dessa senhora e certificar? Exatamente, era o certo, era o correto, né? Bom, mas enfim, Walter, eu não posso deixar de te perguntar, porque você sempre foi um homem que também falou que tinha vontade... E você acompanhou todo esse nosso processo político, não é? Aqui, sim. Você acredita que quando você fala assim, as pessoas estão agindo direitinho, estão fazendo as suas declarações, às vezes até por ignorância, muita gente não fazia, né, o correto e deixava de fazer. Hoje parece que a coisa facilitou bastante, até com a internet, né? Hoje já os disquetes, ainda esse ano ainda vai poder disquete ou não? Então, existe o disquete porque o acordo havido entre Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Receita, em nível matriz, né, em nível Brasília, foi para que o meio de entrega, quando a pessoa optar por levar até esses bancos para transmissão, seja disquete. Por uma razão simples. O pendrive hoje é fácil, barato, todo mundo tem. Só que eles são grandes. Então, as duas instituições entenderam por bem exigir o disquete porque o risco de vírus é menor. Imagine um pendrive de 32 gigabytes. Quanta coisa pode estar lá dentro, quantos arquivos foram gravados, regravados, tem lá a sua razão. Mas mesmo o disquete, na minha visão, que sou adepto da modernidade, nós não podemos deixar de abrir mão disso, de acompanhar verdade, o moderno, o disquete já é um meio totalmente superado, inclusive máquinas novas não têm mais o drive de disquete. Sim. Então vai ser tudo online mesmo. Breve vai ter que levar eu estava até vendo, o Leão diz que vai facilitar a declaração do imposto. Aí eu queria até saber de que forma esse ano vai. Quer dizer, estamos com mais facilidade, porque o ano passado eu tive uma certa dificuldade ainda para acessar, viu? Esse ano vai ser mais fácil? Não, o programa continua igual, parecido, né? A cada ano vão se implementando melhorias, até porque o fim do formulário, nós tínhamos uma limitação. Nós não podíamos tratar de forma diferente aquele contribuinte que declarava pelo formulário daquele que entregava pelo programa. Sim. Né? E lá no formulário as limitações eram imensas. Se eu quisesse criar uma linha para isolar melhor determinada informação, eu não podia criar no programa porque tinha que ter também no formulário. E o formulário tinha um limite físico mesmo, né? Sim, espaço. Claro, evidente. Isso acabou. Então, 2010 foi o último ano, né? 2011 já não teve. E daqui para frente, o programa tende a se aperfeiçoar mais rapidamente. Por quê? Não está amarrado mais a essa limitação imposta pelo formulário. Então, a cada ano, novas fichas mais explicativas e tal, vão aparecer com certeza. Eu estava vendo aqui que em 2014 nós vamos ter uma grande novidade, que você não vai precisar mais, então, baixar um arquivo, a Receita manda para o teu e-mail, é isso? Vamos dizer, isso é o que foi divulgado para a mídia e é o projeto do secretário. Mas daqui até lá, né? Porque não tem aquele vão conseguir terminar até os estádios, é provável que para a Copa do Mundo, né? Escrevi até um artigo sobre isso hoje. Eu vi lá, eu estava lendo, muito bom. É provável que a gente consiga uma saída, mas não é tão simples assim. Primeiro, para que exista uma declaração, vamos chamar de pré-preenchida, com os dados recebidos dos outros entes que informam, por exemplo, uma empresa informando o rendimento do seu funcionário, é preciso uma alteração nessas declarações que nos mandam a informação. Além do que, existe a questão tecnológica mesmo. O site da Receita tem uma capacidade muito grande de processamento. Para você ter uma ideia, a gente consegue receber por dia 3.500.000 declarações. Nossa, considerando 60 dias de prazo... Sem congestionar nada. Sem congestionar, sem nem notar que está com uma demanda alta. Vezes 60 dias, que é o prazo, veja a capacidade como é grande. O próprio programa, baixar o programa, que foi uma novidade desse ano, né? Ele saiu uns dias antes para não concentrar a baixa tudo no dia 1º. Tanto que, até hoje, a maior demanda por transmissão de declaração até esta data foi na primeira hora do dia 1º. Ah, que interessante. Até agora, é o dado interessante estatístico. Por quê? Porque as pessoas baixaram o programa e estava pronto para transmitir, só esperando liberar. 8 horas da manhã do dia 1º, até agora, foi a hora com mais declarações transmitidas.
Na primeira hora, 50.800 declarações transmitidas, todas que estavam Nossa, que beleza. aguardando. O programa, que é pesado, a nossa capacidade é para 1 milhão de downloads por dia, que também é gigante. Significa 60 milhões de downloads no período. É muita coisa. Agora, um formulário aberto e a pessoa preenchendo com os seus bens, com todas as informações, verificando, porque ela vai dar um ok, isso demanda uma capacidade muito grande de banda de internet. Então, temos que fazer ajuste, é uma determinação, isso, né? Argumenta-se, mas não se discute, vai se cumprir. Alguma coisa vai sair, mas com certeza não será amplo e restrito. Deverá atingir casos específicos. Até porque, né, Walter, tem aquela questão de que a Receita Federal não manda e-mails para você nem nada, né? Ela não... E a ideia não é via e-mail, a ideia é no site. No site, a pessoa entraria numa área, mediante um código de acesso, mediante alguma segurança de que ela está acessando. Que a Receita manda. Uma senha com uma dupla chave, coisa assim. Se todo mundo tivesse certificado digital, seria maravilhoso, aí já estaria muito mais fácil. Mas ela vai acessar os dados dela e dizer concordo, não concordo e enviar. Mas está longe ainda, estamos até bem 2014 no início, são 2 anos pela frente. Bem no início dos estudos. As entregas devem ser feitas, então, prazo máximo até 30 de abril. Até 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de abril. Mas não deixe, né, gente? Porque quanto mais cedo você manda a declaração, mais cedo você recebe. Exato. Prioridade para os maiores de 65 anos e quem entregou agora já no dia 1º, dia 2 e tal, não é isso? Exato. Legal. Eu fiz um teste com a minha declaração esse ano, que é ver se o primeiro lote inteirinho está atendendo ao Estatuto do Idoso, porque eu entreguei logo no dia 1º para ver se a minha restituição veio no primeiro lote. Se não vier, significa que ele é integralmente para o Estatuto do Idoso. Acho que não, acho que tem um pouquinho ainda. Será? Tem, pequeno. Eu acho que é. Você sabe uma coisa que eu achei legal agora, também eu estava dando uma olhada nas modificações aí, nas novidades, importação e exportação, né? Bacana a gente falar isso, porque quando se importa e exporta, você já paga lá na hora que você está exportando ou importando e diz que vai ter terminais, você vai poder passar o cartão, aquela coisa toda e pagar ali. Achei bárbaro, você pega, você já calcula o valor do imposto ali na hora. Essa facilidade. Isso é bacana demais. A Receita está numa fase interessante em termos de focar realmente na comodidade do contribuinte. Porque ninguém paga imposto sorrindo, feliz. Claro, evidente. O nome imposto já diz tudo, né? Não estou pagando porque eu quero, mas porque existe uma imposição legal. Mas, já que tem que fazer, que se ofereçam condições para que isso seja feito da forma menos traumática possível. Então, isso vai continuar acontecendo. O site está evoluindo a cada dia. Nós temos um projeto muito bacana que a região de Limeira está sendo pioneira, está sendo piloto no interior, que é uma integração junto às universidades, para que alunos dessas universidades sejam treinados por nós e auxiliem a população em geral a melhorar a forma como usa os serviços automáticos, porque boa parte dos serviços o contribuinte vai conseguir fazer sem se dirigir à Receita, sem enfrentar fila, sem perder uma manhã de trabalho e tal. Isso. E aí a faculdade entra, é positivo para a faculdade, porque dependendo do curso, isso aí vai gerar hora, atividade, estágio para o aluno. E a faculdade, se ela desejar, ela arcando com os custos, ela pode montar quiosques de orientação, que é um trabalho comunitário, integração da faculdade com a comunidade. E a gente está começamos por Mogi Guaçu. Que bacana. 2 sábados estivemos lá treinando. E breve, aqui em Limeira, estou negociando com uma faculdade para fazer isso. Bom, a reforma tributária que está sendo proposta aí pela Dilma Rousseff, eu acho que vai trazer muita coisa boa para muitas áreas, né? Ou para todas as áreas, né? Eu acho que vai facilitar bastante, né, a vida, né, do contribuinte, né? A reforma tributária e a reforma política são duas coisas que, na teoria, sempre estão bem, mas a hora que chega o momento de decisão, as forças políticas impedem que isso de fato avance. Eu torceria muito, eu acho que nós precisamos de uma simplificação na prestação de contas. A Receita já sinalizou com isso, ela vai começar a extinguir algumas declarações
que ela já tem outros meios de obter informação. A declaração da pessoa jurídica, a DIPJ, Sim. vai ser extinta, não vai existir mais, porque nós temos agora a nota fiscal eletrônica. Sim, que e o facilitou Sistema bastante, Público de Escrituração Digital, o SPED. Então, todas as informações estarão Já estão praticamente ali. online para o fisco. Para que, então, se entregar uma declaração pesada, cheia de informações, se aquilo é fornecido em tempo real, praticamente. Quando né? você emite a nota fiscal, a Receita já sabe que você emitiu, ela já tem essa informação. Isso, então. através do SPED está tudo praticamente online. Então, o que vai acontecer? Eu vejo que não vai haver uma reforma estrutural, que seria necessário, mas operacionalmente o órgão encarregado, no caso a Receita, e os estados também fazendo alguma coisa, eles vão buscar algo, ainda que não seja na parte de legislação, mas operacional, facilitando a vida do contribuinte. Mas precisaria mudar bastante coisa, extinguir até alguns tributos, reduzir a quantidade. Imposto único é falácia. Lógico. Mas seria possível concentrar os impostos de consumo num tipo IVA, como é fora do Brasil, né? E a questão do IPI também, né? Quer dizer, final de ano aí, depois do final de ano, passou aí essa informação. Eu não vi essa redução de IPI em nada. Aliás, tem uma famosa loja aí de eletrônicos, né? Vende muito mesmo, que aí assim, a máquina de lavar roupa de 9 quilos custava, não, de 8 quilos, custava R$ 999. Eu me lembro que antes do Natal nós tínhamos promoção de máquina de 9 quilos a esse valor. 999 era de 9 quilos, não de 8. Então, e preço de geladeira, até porque eu estou precisando trocá-la em casa mesmo. São 3 coisas: geladeira, fogão e a máquina de lavar. A linha branca ainda continua com redução. Pois né? mas aí eu não vejo essa redução, Walter. Quer dizer, isso é balela, viu, gente? Porque você vai ver lá, você pega propagandas anteriores, e é engraçado que eu recebo isso via e-mail, acho que todo mundo recebe. Pega lá, que às vezes você não joga fora. Então vai pegar lá as promoções comparar, né? daquela loja lá no mês de dezembro, Natal, não sei o quê. Aí você compra, tá mais caro agora. Eu falei, como redução de IPI? E aí a redução não tem... existe, né? O mercado talvez não tenha repassado de forma integral, mas claro. o IPI não está sendo pago como antes, sem dúvida nenhuma. Mas isso já facilitou bastante mesmo, né? Aí uma coisa, sabe, Walter, que era legal a gente falar, que isso é uma área mais da contabilidade, mas você como auditor, eu acho que você pode dar até uma força, que hoje muitas empresas estão fazendo contratos diferenciados, né, com os seus funcionários, né? Quer dizer, já contrata você com a sua empresa e você recebe e paga o imposto, você paga, não a empresa. Como é que isso vai funcionar no frigir dos ovos, como a gente diz aí? Essa questão é bastante polêmica. Porque se por um lado o lado do imposto de renda e outros tributos são até acatados, tem uma questão aí que alguns tribunais regionais do trabalho atacam, que é o não pagamento da contribuição previdenciária patronal. Quando o empregador exige que o empregado, entre aspas, deixa de ser empregado, ele não é mais empregado. Deixa de haver o vínculo empregatício. A primeira coisa que não é paga por ninguém é aqueles 20% patronal. Como está se pensando em reduzir esse custo, talvez aí fique uma coisa mais coerente com a situação. Então, o impacto maior é previdenciário do que propriamente nos outros tributos. E hoje nós já vivemos um problema sério no país com relação a isso, né, Walter? Hoje nós já temos aí, a gente sabe, uma defasagem muito grande, quer dizer, e apesar de ser um salário tão pequeno e tão irrisório e tão vergonhoso, esse salário mínimo que nós temos aqui, mas é isso que a maioria está recebendo hoje, né? Eu vou pedir a você um instantinho para a gente tomar um cafezinho. Você topa tomar um café? Opa, vamos lá. Faz tempo que você não toma café comigo? Você veio aqui para tomar café comigo. Demorei, e eu vou te servir. Nossa, demorou, Walter. 1 ano, né? Eu acho que foi, né? Teve a minha parada de 5 meses, né? Deu tudo isso? Aí todo mundo fala, 5 meses. Tem gente que fala assim, você foi embora. Eu nunca fui embora daqui, gente.
que fique bem claro isso. Ainda hoje eu encontrei lá eu estou fazendo fisioterapia lá com o doutor Júlio César. Aliás, queria mandar um abraço. Você voltou? Eu queria mandar um abraço lá para a doutora Mônica, para as meninas, todas fisioterapeutas. Que gente legal que tem naquela clínica lá, viu? Fiquei encantada. E lá tem piscina, e tem pilates, e tem fisioterapia de todo jeito. Nossa, eu falei, gente, amei aquela piscina, uma vontade de ir lá, mas não estou podendo ainda. E aí alguém chegou e falou assim, então, porque quando você foi embora, eu falei, não, eu não fui embora. Quem falou que fui embora? Eu fui a Joinville, porque eu tive um convite de Joinville para fazer um programa lá. Eu ia fazer um programa semanal em Joinville. Então eu ia para lá uma vez por mês, gravava os 4 programas, voltava para cá. Quer dizer, eu ficava fora só alguns dias do mês aqui, né? Infelizmente, o dono, você não está sabendo essa história, né? Eu vou contar de novo aqui, tem gente que já sabe. O dono da televisão faleceu. E aí mudou tudo. Mudou, o filho assumiu, estava meio perdido, não tinha noção do que ia fazer. Por isso que é ruim, né? Às vezes a pessoa tem um canal de televisão. É bom que um dos filhos, que nem as filhas do Silvio Santos, administrem e tudo mais, porque... Aliás, amanhã eu vou ver se eu consigo trazer a nova imagem do Silvio Santos. Ele está de cabelos grisalhos, assumiu. Eu já vi. Mas com 82 anos, né, Walter? Tem que assumir Eu acho mesmo, que ele desmistificou aquela questão de que ele usa peruca agora, né? Porque todo mundo falava que aquilo lá era peruca. Mas a Marisa tirou a peruca dele no ar, lembra aquela menininha? Então, mas ela não chegou a tirar, mas ela mexeu, ela falou, é peruca. Você não viu? Ela chegou a tirar. Ela chegou a tirar, lógico que isso ficou no YouTube um tempão, não sei se tiraram. Mas procura lá, Marisa tira a peruca de Silvio Santos. Você vai ver no YouTube porque que você acha. Eu cheguei a ver ela falando, é peruca. E aí ela foi mandada embora, depois ele recontratou, porque a menina ficou... Aquilo é concura, aquela menina, né? Um geninho. Ela é um furacão. Nossa, aquela menina. Coisa. Então, eu quero ver se eu trago as imagens dele amanhã, mas ele está assim, voltando já com esse novo visual. E aí, o que eu estava falando mesmo? Já me perdi todinha aqui. Eu estava falando, da volta, não sei o quê. Sabe, essas coisas de a pessoa não ter alguém da família que administre, quando morre a pessoa fica perdida, entendeu? Isso vale para qualquer tipo de empresa, qualquer empresa. Porque hoje são poucas as empresas que se mantêm familiar. E se a opção não for profissionalizada, no sentido de ter um staff totalmente profissional, tem que colocar alguém da família para que o negócio continue. Né? Porque você confia, né? Exato. Que assim, eu acho que... bom, eu falo umas coisas que às vezes eu agrido e surpreendo, mas assim... Você que está na vida pública, de repente, você, um governador, você quer que o teu filho, que a tua filha esteja com você trabalhando. Não é por uma questão só do dinheiro, é porque às vezes a pessoa tem competência mesmo. Então faz um concurso lá, presta e vai. Eu acho que é válido. O problema todo é quando você arranja isso como cabide de emprego para os familiares e as pessoas não estão rendendo, quer dizer, estão ganhando sem fazer nada. E então, cargos de livre nomeação não também, que aí compromete. Mas concurso é concurso. É competência de cada um. Mas eu queria convidá-los a visitarem o Facebook, viu? Sabe como já aprendeu, né? Todo mundo já aprendeu como é que faz, né? Para acessar e curtir, né? Então, veja aí as fotos. Todos os dias nós temos colocado fotos, as nossas reportagens aqui, tá vendo? Olha que legal. É bem isso aí, ó, gente. Vocês assistem o programa aqui, depois, né? Podem curtir e podem também avisar o povo do mundo inteiro para assistir, né? Entra lá na página do Café com Você no Facebook e pronto. Fica por dentro de tudo que acontece aqui no programa todos os dias, tomando café aqui comigo, né? Bacana, legal? Eu tô falando aqui porque eu não sei se eu tinha esquecido de mandar abraço para alguém. Eu faço assim às vezes, viu? Depois eu esqueço. Walter, MEI. Né? Quer dizer, quando você abre a tua empresa, hoje eu posso falar para vocês, 30 e nem 40 reais por mês, você abre a tua empresa, pode ceder notas até 5 mil reais por mês, 60 mil por ano, né? É isso? Exato. E o imposto já é recolhido quando você já paga isso. É isso? Como é que funciona isso? Você sabe? Então, o MEI foi uma saída muito inteligente do governo, porque ele traz ao mesmo tempo uma arrecadação que é pequena, mas existe, e a formalização da atividade. Incentiva a formalização. Ou seja, isso as pessoas estavam fora das estatísticas. Claro. Agora nós passamos, aqui em Limeira me parece que são mais de 3 mil pessoas que fizeram já a sua inscrição no MEI. E a inscrição inicial não tem custo,
Me parece que Não tem, alterações não. posteriores, se necessárias, têm algum custo pequeno. Mas a pro- inscrição inicial, a abertura da... Você não vamos nem procura dizer um- empresa, É, porque você o MEI procura- não é empresa. O MEI é o próprio prestador de serviço Mas que tem um passa CNPJ, a né? ter um CNPJ, É, exato. Esse CNPJ já te dá direito, por exemplo, a fazer compra em mercados, quando vendem para empresas ou não? Eu entendo que sim, Sim, porque né? é um CNPJ. Essa Tá. pessoa está cadastrada como pessoa Então, isso jurídica. facilita também, digamos assim, uma cabeleireira. Ela não tem uma empresa aberta, mas ela pode fornecer notas Isso. e ela pode fazer compras também Se ela através... vai comprar o produto, a matéria-prima dela, ela pode comprar direto do fornecedor, com certeza. CNPJ, não é Com melhor? CNPJ. Eu entendo Eu que acho sim, que com facilitou certeza. muito. Facilitou bastante. Né? A pessoa, às vezes as pessoas esquecem, o autônomo esquece de recolher o seu carnê. Eu tenho Do leão? parentes Tá. que não recolhem o carnê do INSS É. e falam, ah, mas eu estou bem, eu estou guardando um dinheirinho para aposentar. Não é esse o maior problema. A questão é alguma doença que impeça essa pessoa de trabalhar. E aí, a fonte de renda parou. Parou. Né? Enquanto que essa vinculação dá direito ao auxílio-doença, enfim, inclui essa pessoa trabalhadora, que estava fora das estatísticas, na proteção da Previdência Social. E para o imposto de renda, o MEI não significa que quem tem MEI está obrigado a declarar. Vai depender da configuração do seu rendimento. Vamos admitir a sua área, por exemplo, Tá. que eu acho que se enquadra em 32% o presumido, porque para a gente saber qual é o valor do lucro, da retirada sua do CNPJ, né? Você, pessoa física, quanto daquele CNPJ vai para a pessoa física, você leva em conta as regras do lucro presumido, que são da Lei 9.249. Demais serviços, que eu acho que é o caso que o senhor se enquadra, por exemplo, é 32%. Então, é 32% daquele total de 60 mil ou do efetivo de notas Sim, que lançadas sim. que vão ser colocadas como rendimento isento e não tributário. E esse 32% de 60 não chega a 40 mil, chega bem menos, né? Só fazer a conta rápida de um pouco mais de 20 mil. Sim. Isso não obrigaria a pessoa a entregar imposto de renda, porque esse rendimento é Está isento. abaixo dos 23, né? Aliás, não falamos nisso, não, né, está Walter? abaixo, aliás, esse rendimento é isento. Sim, e esse ele é isento. estaria abaixo do 40 mil. Isso. O rendimento tributável é caso haja prolabore. Tá. Se houver prolabore, o aluguel, etc., aí é o 23.499,15. O rendimento até o limite do tipo de atividade, que a maioria vai se enquadrar em demais serviços e será 32%, esse valor é isento. E o isento para obrigar tem que ser maior que 40 mil. Então, a MEI não gera, a princípio, o MEI não gera, a princípio, obrigação de entregar declaração de imposto de renda da pessoa física. Legal. Muito bacana mesmo. Aliás, eu queria deixar aqui o telefone 3404-4010. Parece que a gente está sendo muito claro, que hoje ninguém está ligando. Mas se tiverem dúvidas, né, por favor, escrevam para o nosso e-mail, cafécomvocê@hotmail.com. Não é que nós estamos lá esperando lá a sua dúvida, se você quer tirar a sua dúvida ou não. Eu acho que hoje facilitou tanto, né, Walter? Mas aqui, as pessoas que estão em casa e que vão fazer o seu imposto de renda por esses dias, elas podem tirar dúvida através daquele telefone ainda, é? Nós temos várias formas. Sim. Né? No site da Receita está concentrado o maior montante de informações. Primeiro, ela tem a ajuda do próprio programa. Quer Certo. dizer, instalou o programa, ela começa a preencher, tem uma dúvida, é só pressionar F1 no campo que tem toda a orientação. Segundo, no site tem um tutorial, passo a passo, com animação, tela por tela, mostrando como se preenche o programa. Além disso, nós temos um arquivo em PDF, que é um formato que hoje todo mundo conhece, Todo mundo tem. que é bom de ler na tela, né? É o melhor formato para se ler na tela, que tem 691 perguntas, dúvidas devidamente respondidas para que o contribuinte possa se enquadrar em algum daqueles assuntos lá e resolver. Ainda assim, não resolveu? Tem um 46, onde ele não vai resolver tudo, que é um atendimento semiautomático, vamos dizer assim. Tem o Fale Conosco, que é um e-mail enviado para uma área específica da Receita. Eu sou um dos respondedores do Fale Conosco em nível Brasil. Cai umas perguntas por dia lá, eu respondo. E tem, por último, nada disso foi suficiente, a dúvida é bastante específica, nós temos o plantão fiscal, Pessoalmente, você... quarta-feira, das 9 às 12. Das 9 Em às abril, provavelmente eu vá
ampliar, que eu que respondo por esse essa serviço área. na delegacia, provavelmente eu vá ampliar para 2 ou até 3 dias lá no mês de abril, mais próximo do final. final Para da que o entrega, contribuinte, no final por do prazo. falta de orientação, não venha a ser prejudicado. Bacana isso. Bom, Walter, nós temos aí, por exemplo, mesma coisa que o ano passado, outros anos que você falou. Por exemplo, eu tenho meu carro, vendi meu carro, eu coloco, informo a venda e a compra de outro, que nem esse ano eu tenho que declarar que eu vendi o meu Corsa, comprei um Ford Ka, eu vou ter que colocar isso no imposto de renda. Exatamente. Você, na declaração de bens da baixa, né? Tá. No histórico diz vendido em tal data para tal pessoa, zera esse valor na coluna 2011, porque em 31/12/2011 aquele veículo não existia. Tá. Cria uma outra linha com as características do veículo adquirido, zero na coluna de 2010, porque ele não existia, e o valor da aquisição em 31/12/2011. Eventual ganho nessa venda Sim. deverá ser lançado na linha própria. Não, normalmente você pega um carro, vai numa concessionária e dá de entrada. Quer dizer, E não tem ganho. Não tem ganho. O veículo desvaloriza 10% de sair da concessionária e dar uma voltinha no quarteirão. Né? Exatamente, tirou um zero. Então a chance é mínima de Aliás, valorização. pagam muito pouco, né? Eu diria, Exatamente. né? Às vezes vale a pena mais se vender para uma pessoa, para um particular, né? Sim. Uma outra coisa que, antes de terminar, acho que dá tempo ainda de te perguntar, herança, por exemplo, né? Você vai receber uma herança ou então um processo judicial. Quer dizer, eu tenho um processo contra uma empresa, eu trabalhei na empresa, eu acionei a empresa, isso é uma questão. E a outra é a herança, né? Como é que fica isso? Bom, a herança, ela vai entrar na declaração de bens do beneficiário da herança, do herdeiro, Sim. no ano em que houver o término do inventário. Do inventário. Formal de partilha, sentença transitada em julgado, formal de partilha. Ou, se for não litigioso e não possuir menor como beneficiário, pode ser lavrado em cartório uma escritura de herança, tá. de escritura pública, e transmite o bem. Ao receber, no momento da transmissão, o contribuinte tem o direito de atualizar o valor desses bens, desde que calcule o imposto. Sei. Artigo 23 da Lei 9.532 permite isso. Eu tenho lá uma casa lá de 1900 e antigamente. Que valia 50 mil. Está totalmente desatualizada. Eu posso atualizar e calcular o ganho. Não significa que eu vou pagar imposto, Tá. porque se ela for muito antiga, vai ficar isento. Tá. Mas eu tenho o direito de calcular. Calculando, deu imposto, eu recolho o imposto, eu posso colocar o valor atualizado. Mas a regra geral é transferir pelo valor que está na declaração do falecido, né? No espólio. E Mas a ruim contrapartida isso, né? Não é ruim isso, depois quando você vai vender, ruim. não tem... E as pessoas cometem um erro bastante significativo. Quando eu vou fazer a transmissão causa-morte, nós temos um imposto estadual chamado ITCMD, 4%. Tá. O que ocorre? Às vezes as pessoas não passam ou não atualizam para não pagar 4% de ITCMD e acabam pagando 15% na hora de uma eventual venda futura. Então não é interessante. Essa questão dos bens, o ideal é sempre trabalhar com o valor real. A questão da herança é porque talvez o proprietário anterior, o falecido, não se preocupou em colocar um valor que representasse o valor do custo real, né? Mas uma aquisição hoje, uma transferência inter vivos, que nós chamamos. Sim, sim. Evitar colocar o bem, dar entrada no bem, por um valor que seja muito distante do valor de mercado. Porque no futuro haverá o prejuízo. Tá aí num processo, se você ganha o processo, você vai ter um dinheiro, esse dinheiro também é declarado como? Ele é declarado e o processo trabalhista, desde o ano passado, é possível você não sofrer a consequência da tributação de uma vez só. Porque sempre que eu entro com um processo trabalhista, eu estou reclamando diferenças, direitos não recebidos de um período. Exato. Então não se refere a um mês. Até 2009 era tributado como se aquele ganho total fosse de um mês. E aí o imposto era muito alto. Hoje é permitido que você proporcionalize pelo número de meses a que se refere a reclamação. Por exemplo, trabalhista, o limite é 5 anos. Se você reclamou 5 anos, o montante tributável será dividido por 65. Tá. 60 meses mais 5 13º. Tá. Legal. E isso
significou um ganho muito grande para o contribuinte. Bom, não tenho mais tempo, queria, inclusive, volto a falar com essa coisa aí do processo trabalhista, tá bom, querido? Valeu. Deus abençoe. Foi um prazer. Como é que tá Amém. a menininha lá? Tá linda? Tá linda, tá Manda um beijão pra ela. grandona. Manda um beijo tá pra na ela, escola, né, pra tua esposa também, tá viu? sapeca, enfim, uma alegria. Obrigada pela tua presença, querido. Obrigado, A Ida. gente se vê ainda esse mês, né? Agradeço muito também a companhia de vocês nessa tarde. Um beijo grande. Thiago Gardinali está chegando aí com Em Cima do Fato. E eu volto amanhã às 16 horas, porque todos os dias às 4 da tarde aqui na Mix, o meu café é com você. Tchau e até lá, então.